Bom dia, estamos de volta para o nosso curso tão esperado, né? Para mim também, porque é um prazer estar com vocês aqui compartilhando essas nossas experiências e sei o quanto é árduo. E quero dizer mais o seguinte, que eu sou um admirador de quem faz esse tipo de estudo à distância. Como eu anelei, tive muita vontade de fazer na minha época, as dificuldades eram outras, não tinha essa disponibilidade de um curso com essa idoneidade, então eu fico assim maravilhado, porque exige bastante de uma pessoa, quando ele fala, eu concluí o meu curso via EAD. Quando nós vemos um conteúdo desse sendo apresentado e que ele só tem efeito quando você pratica, quando você se dedica e o resultado, quando você mostra o que você aprendeu, realmente a gente vê o valor de um curso EAD. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema tratado na aula anterior, que era ainda, demos uma apresentação, falamos do Ubuntu, né, o software livre, que é o da Linux, e hoje vamos falar sobre o editor de texto, o processador de texto tão esperado, né? Mas vale a pena juntar as informações que foram dadas nas duas aulas anteriores, bem como as atividades que nós passamos para você, porque espero que você tenha também praticado. Mas vamos ao roteiro de hoje, para que nós tenhamos uma visibilidade de como será o nosso dia. Nós veremos programas para escritório, que é o foco mesmo do Word, onde nós usamos um processador de texto, e nós veremos ainda alguma aplicabilidade que o Word não é só um papel em branco no qual você tem uma máquina de escrever que não tem muitos recursos, mas tem algumas ferramentas que pode ser inserido num processador de texto que dá uma dinâmica, uma apresentação interessante. Hoje, eu faço aqui uma consideração, porque o que está na apostila é o Word 2007, não é isso? Mas são tantas versões e nós fizemos uma pesquisa e vimos que tem muitas máquinas que já estão com o Word 2010. Nós vamos falar do Word 2010 num tutorial, mas sabendo que as diferenças são mínimas entre eles, que o avanço dado no Word 2007 foram tais que o Word 2010 lapidou-se algumas apresentações vamos dizer assim, de alguns ícones apenas. Mas vale a pena ver esse trabalho sobre o Word 2010. Mas não se entristeça, não se aborreça, porque você vai ver que a estrutura fundamental também é do Word 2007. E mais, teremos as nossas atividades de sala, perfeito? Então vamos iniciar mostrando o que seria um programa para escritório. Um programa para escritório, como o próprio nome diz, são aplicativos voltados para as tarefas de escritório. O que mais se faz hoje no escritório, vamos dizer assim, são duas, eu costumo dizer, são duas ações básicas. Primeiro, escrever ofícios, escrever memorandos, registrar relatórios, guardar documentos. E outra, fazer planilhas com cálculo, com planejamento. Então, nesse pacote estão os programas para escritório. Nesses programas para escritório, nós podemos dizer que enquadram-se todas as categorias de editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de apresentação. Veja que você prepara um relatório, você faz uma planilha, onde a própria planilha eletrônica pode estabelecer alguns cálculos nela mesma, de maneira quase que automatizada, e depois o chefe pede para você fazer uma apresentação desse teu trabalho. Você vai apresentar o documento normal, às vezes você até entrega o documento original, mas você faz uma apresentação em PowerPoint, né? Isso eu aprendo nos slides, nas famosas transparências. Você edita, então isso aí reúne um pacote de um programa para escritório. Perfeito? E mais, visam a dinamização das tarefas do dia a dia de um escritório de maneira genérica. Perfeito?
qual é o escritório hoje, qual é a atividade, pensamos no escritório dentro da secretaria ou no departamento, qual seja, na secretaria lá onde está a parte de infraestrutura, qualquer ambiente onde nós temos que registrar e guardar informações, esses três produtos, nesse pacote, o Word, a planilha eletrônica e a apresentação desse material é fundamental. O programa de escritório, nós temos duas versões. Veja, nós vimos o pacote da Microsoft, o pacote Office. Lembra, o Microsoft é uma versão paga de um software. Lembra do pacote onde nós tínhamos já o sistema operacional que acompanha em muitas máquinas? Então tem um pacote dedicado que é da Microsoft. Mas também nós vimos, como na aula passada, vimos sobre a plataforma livre, que é do Linux, aonde nós vimos o Ubuntu, aonde seria o sistema operacional que distribui, que operacionaliza que operacionaliza o Linux. Então nós temos o LibreOffice, que é da plataforma livre, ou livre, escritório livre, e a Microsoft Office, o pacote Office. Veja, aqui estão as duas fontes, onde nós retiramos essas imagens, ou seja, um vem da plataforma do pacote Office e o outro, olha aqui, o Ubuntu, que nós vimos na aula anterior, na aula passada. Então, veja uma característica de cada um desses pacotes. O pacote da Microsoft, o Office, ele é o que é esse pacote? É uma coletânea de programa de escritório, só que ele é licenciado, ou seja, é pago. Perfeito? Quando você compra o computador, ele já vem com o software instalado? Sim, mas você está pagando por ele. E o que ele acompanha? O Word, que é o principal dele, para edição de texto, o Excel, onde se encontramos as planilhas eletrônicas, e o PowerPoint, que é a apresentação de slides. Tudo isto reunido dentro do pacote da Microsoft Office. Agora, só uma brincadeira, você está ficando bom no inglês, não é isso? Você vê que o inglês está muito presente no nosso dia a dia, né? Mas vamos ver se o outro também, qual que é a característica da outra versão, do outro pacote. Bom, antes disso, perdoe-me, o processador de texto do Word. Ele é um programa de escritório que auxilia nos trabalhos da redação, formatação e edição de textos. A extensão dele, o que é a extensão? Quando você salva um documento, ele vem na frente, se você deu um nome de relatório. Quando você salva ele, ele apresenta uma extensão docx, ponto .docx. Então, o sistema entende quando doc é um documento vindo do Word. Perfeito? Então, só internamente a máquina se identifica. E você também, ao bater o olho, você vai abrir um arquivo, você vê a extensão dele, automaticamente você já vai familiarizando e vai entendendo. É uma planilha? É uma apresentação de slides? É um editor de texto? É o Word? Vamos ver. E esse programa pertence ao Microsoft Office. Veja, aqui está um ícone, a bandeira, a imagem, como você vai assim memorizar o Word, perfeito? Vem aqui um Wzinho, como se fosse uma página com um texto, perfeito? E ele está, mais uma vez falando, o Microsoft, a logomarca, seria a logomarca do Word, o editor de texto, perfeito? E o Word, tradução de palavra, perfeito? No pacote do LibreOffice, esse pacote, ele é gratuito. Você pode baixá-lo, fazer o download. Download é descarregar, baixá-lo pela internet. Então, é livre, você pode instalar na sua máquina. E o que ele compreende? O Writer, olha só, o Calc, o Impress. Ou seja, gente, olha o inglês. A prova vai ser sobre inglês, não é isso? Então,
o Write, ele é o editor de texto. O Calc é a planilha eletrônica, não é calculadora. Veja a diferença, não é calculadora. Mas o Calc é uma planilha eletrônica. E o Impress é uma apresentação de slides. Não seria impressão, ou a impressão que passa, ou a imagem que você está propagando. Vamos fazer essa analogia assim. Então, todos estão inseridos dentro do pacote do LibreOffice. A fonte dele, lembrando aqui, ó, você pode acessar no Ubuntu. Perfeito? Vamos a características de cada um deles. O Writer, ele possui as mesmas características de um processador de texto moderno ou de uma ferramenta de editoração. A extensão dele, .odt. Lembra que na outra versão era .docx. Aqui é o .odt, quando você salva nesse documento. O programa pertence ao LibreOffice, ou seja, o escritório livre. Olha aqui a logomarca, a apresentação que você vai memorizar quando você vê um documento que tenha essa carinha quando você chama ele, quando ele é apresentado. Então, ele é um writer da plataforma do LibreOffice. Comparativo entre eles. Comparativo assim, do que faz. Não vamos analisar os meandres, o processamento ou a maneira de usá-lo. Mas, no pacote Microsoft Word, da Microsoft, nós temos o Word. No LibreOffice, o Writer, são similares, apresentam as mesmas funções, ambos são processadores de texto. Funções análogas. Ou seja, no Microsoft você usa o Word para fazer uma editoração de texto. No LibreOffice, um Writer. No Microsoft você usa o Excel para fazer uma planilha eletrônica, uma planilha. Nós veremos o que seria uma planilha. No LibreOffice você usa o Calc, ou seja, eles apresentam uma folha de cálculo. No Microsoft Word, você quer fazer uma apresentação no Microsoft do Office, você tem o PowerPoint para apresentação de slides. E no pacote LibreOffice você tem o Impress. Perfeito? São os nomes de cada um deles e o que faz. Você usando uma plataforma, o Microsoft, você usa esse grupo, no pacote da LibreOffice, você usa esses outros documentos. Perfeito? Eu apresentei na aula passada as teclas principais, pois vi que no tutorial, às vezes como é só você vê o efeito de uma ação que o nosso professor ele apresenta. Então aqui vamos falar sobre cada uma dessas teclas para você memorizar melhor. E aqui eu digo, depois é bom que você pratique isso. Verifica cada uma dessas teclas. No seu teclado, você tem lá, essas 4 teclas são bem próximas. Quando essa tecla, nesse sentido, ou seja, movimenta, ou seja, você movimenta o cursor um caractere para a esquerda. Esta outra aqui, um caractere se movimenta só o cursor. Você quer, por exemplo, quer escolher, eu levo o meu mouse, lembra que ele tem aquela setinha? Eu vou pegar essa mesma setinha e quero parar, por exemplo, aqui. Eu clico aqui o meu cursor, se eu for apertando, se eu usar essa tecla aqui, e, por exemplo, como está aqui, eu vou avançando o meu cursor e paro aqui. Eu vou clicando várias vezes e ele para aqui. Maravilha! Eu passo, qualquer caractere que eu inserir entra nesse ponto. Essa outra tecla é uma linha para cima. Eu movimento o cursor. Esse daqui, uma linha para baixo. Agora, o famoso Ctrl mais e a seta. Esse Ctrl mais, isso aqui é a abreviação CTRL, abreviação de Ctrl, que você vai ver o professor falando algumas vezes. O Ctrl, então, é você pressionar essa tecla CTRL no seu teclado, simultaneamente com a tecla cursor para a esquerda. Você movimenta o cursor uma palavra para a esquerda. Se você fizer o Ctrl, segurando o Ctrl
apertado. E a tecla cursor para a direita, você movimenta uma palavra para a direita. Perfeito? Então o CTRL, quando você usa o CTRL mais uma função, você segura ela e você avança o seu cursor, ou seja, ou às vezes até mesmo uma função. End, você movimenta até o final da linha no teu texto. Home, volta para o início. CTRL, seta para cima, um parágrafo para cima. CTRL, seta para baixo, um parágrafo para baixo. PGDN, ou seja, uma janela para baixo, página para baixo. PG Up, ou seja, uma janela para cima. Ctrl PGDN, ou seja, você move até a parte inferior da janela. E assim por diante. Então, a função Ctrl, você sempre vai usá-la ou para fazer uma função, para selecionar um texto, ou então para você movimentar na sua tela. Perfeito? Alguns ícones do seu texto que ele vai chamar. Olha lá, ele vai chamar, esses ícones vão estar evidenciados na sua barra, na barra de ferramentas. Criar um novo documento, abrir um documento já existente, visualizar um documento na sua forma final e permite a configuração de um texto, ou seja, você vai, ao usar essa tecla, você pode configurar a letra, o tipo, a formatação dos textos que você está escolhendo. Depois nós voltaremos um pouco mais e veremos outras funções. Mas outra função aqui que está dos ícones, ou seja, uma tesourinha recorta o texto selecionado, duplica aqui, copia o texto selecionado, veja, duplica, cola, você vai colar o texto que você copiou ou recortou. E esse aqui é o conjunto onde você vai centralizar alinhamento de texto. Perfeito? Este é as teclas principais, mas eu queria familiarizar, passar essas informações para que nós vejamos o tutorial, porque algumas delas serão evidenciadas. E vamos ver com o professor Leonardo, mais uma vez, agora nós vamos direto à editoração de texto. Perfeito? Prestem atenção, daqui a pouco voltamos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre uma ferramenta, o pacote Office. Ele oferece, uma das ferramentas do pacote Office é um editor de texto, do qual é o objeto da aula de hoje. Então a gente vai falar um pouco com vocês sobre o Word 2010, que é a versão que eu tenho instalado no computador aqui, tá? Para que vocês entendam aí um pouquinho, para quem já trabalha com isso, já vai saber do que eu estou falando, mas para quem não conhece ainda vai entender um pouco qual é o teor da aula de hoje. Então o Word, ele é um editor de texto, como vocês podem ver em tela, ele oferece muitas funcionalidades, muitas opções para você trabalhar aí com edição de texto, tá? Então a gente vai fazer um passo a passo para vocês, de modo que fique esse vídeo tutorial para quem quiser utilizar depois no resgate a aula que tá disponível no ambiente virtual, vocês podem utilizar isso, tá? Então basicamente a tela que vocês estão vendo aqui, você tem a barra de formatação, que é essa barra onde tem todos os ícones disponíveis aqui para você trabalhar com texto. Você tem a barra de títulos, que é essa barra em cima aqui, e logo mais vocês vão entender por que de títulos, tá? Vocês têm a barra de menus, que são esses ícones no canto superior esquerdo da tela. Você tem a régua, que ela não está aparecendo aqui, deixa eu colocar para aparecer para vocês, régua. E aí percebam aqui que apareceu uma régua aqui do lado e em cima, tá? Essa régua ajuda a gente a trabalhar com o texto. Você tem abaixo uma barra de status. Você tem a barra de rolagem, que vai ser útil em algum momento para vocês, tá? Para poder baixar o texto, subir o texto. E você tem a área de trabalho propriamente dita, que é essa área em branco no fundo da tela. Imaginem que a área em branco seja um papel normal, no qual vocês podem escrever qualquer coisa, tá, gente? Então é nessa área que a gente vai trabalhar com o texto hoje. Então, para começar, a gente vai fazer um pouco de exercício com relação ao manuseio de tabelas, tá? Então a gente vai fazer inserção de tabelas aqui. Para fazer isso, a priori eu gostaria que vocês explorassem os menus, tá? Para que vocês conheçam basicamente o que tem disponível aí dos ícones, tá? Estou passando aqui só para que vocês olhem em tela.
certo? Então, basicamente, a gente vai começar agora com o manuseio de tabela. Se você quer trabalhar com tabela, você vem no menu Inserir, logo abaixo você vê aqui Tabela. Então, eu posso escolher esse formato, que aí, conforme eu venho para baixo, você vê o número de linhas e para a minha direita o número de colunas, tá? Então, se eu quiser 5 linhas e 4 colunas, eu coloco 5 linhas, olha aqui, ó, em cima, que aqui vai aparecer quantas linhas e quantas colunas, tá, gente? Então, ó, 3 por 5 são 3 colunas e 5 linhas. 4 colunas, 5 colunas e assim sucessivamente. Eu não quero usar esse formato, eu quero usar Inserir Tabela. Ele me aparece esse menu suspenso, onde eu posso determinar qual o número de colunas e o número de linhas para fazer a inserção de tabela, tá? A gente não vai fazer essa tarefa mais para que vocês exercitem em casa. Na sequência, eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre como configurar a página. Muitos de vocês devem saber e já devem ter visto isso, a questão de margem superior, margem inferior. Então, a gente vai fazer esse trabalho que é basicamente conhecido por configuração de página. Tá? Então, eu venho aqui no layout de página, percebam aqui o nome do grupo o grupo de funções que tem disponível aqui, configurar página. Eu clico nessa seta do lado, ele vai me mostrar um outro menu suspenso, onde você podem ver aí margens, superior, esquerda, medianis, inferior, direita, a orientação da página, se você quer ela em formato retrato, paisagem, enfim. Então a gente vai só fazer um exercício rápido de conhecer os dois formatos, tá? Para que eu mostre para vocês, eu vou escrever alguma coisa aqui e no rodapé também, tá? Novamente, deixa eu visualizar essa página para que vocês vejam como é que ela está ficando. Arquivo. Pauso o mouse em cima de imprimir aqui. Nessa configuração ele não está disponível, gente. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver, visualizar a impressão. Está aqui, eu ponho isso disponível aqui em cima. Então a hora que vocês verem esse íconezinho do desenho de uma lupa em cima do papel, é só para você visualizar como está ficando a impressão, tá? Eu clico em cima e ele mostra para mim a folha e as disposições da informação que eu acabei de colocar nessa folha. Agora eu vou mudar a configuração dessa página, eu vou colocá-la no formato paisagem. E vou novamente visualizar a impressão. Percebam que a folha está deitada agora, tá, gente? Então é só para vocês conhecerem aí como fazer, qual o passo a passo para você fazer esse tipo de configuração na página, tá? Deixa eu mudar ela para retrato novamente. Deixa eu apagar as informações que eu tinha digitado. Certo, apaguei. Vamos voltar lá, layout de página, configuração de página. Então eu tenho superior 2,5 centímetros da margem superior, 3 da margem esquerda, inferior 2,5 e direita 3. Se eu quiser alterar, fica ao meu critério, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, eu vou colocar 8 centímetros. Olha aqui onde é que o cursor do mouse veio, tá vendo? Se eu escrever novamente e for visualizar a impressão, olha aqui onde o texto está saindo. Então, quer dizer, ele tem 8 centímetros daqui até a margem, tá? Fica a critério do tipo de documento que vocês estão fazendo, é mais para vocês saberem realmente como fazer esse procedimento. Na sequência, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre numeração de página. Para que a gente faça a numeração de página, gente, eu tenho dois formatos que geralmente a gente utiliza aí. Então, primeiro eu tenho que decidir onde é que eu quero essa numeração de página. Eu vou colocar essa numeração de página na parte de baixo da folha. Essa parte de baixo a gente conhece ela por rodapé, tá? Nós temos em cima o cabeçalho e embaixo o rodapé. Como é que eu faço para inserir um rodapé para depois colocar o número de paginação? Inserir, percebam aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Então eu digo que eu quero um rodapé, clico em cima e escolho a disposição do texto desse rodapé. Eu quero ela nesse formato aqui. Percebam que o texto está aqui embaixo. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma numeração de página. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar não preciso fazer isso. Eu posso fazer, basicamente, ele me oferece uma função que é inserir a paginação, tá? Tá aqui, ó. Na guia que aparece design, ele me oferece um botão chamado número de páginas. Então eu quero no fim da página, no formato que eu escolhi, ele já me dá a numeração. De modo que, se eu estiver digitando um texto longo e eu for mudando de página, olha só, eu dei Enter e passei para uma página seguinte, ele já me dá a numeração da página sequencial, tá, gente? Eu não preciso ficar digitando isso manualmente. Olha lá, terceira página, então ele já me numera automaticamente, tá? O espaçamento entre linhas, que eu acho que é uma coisa bacana para vocês saberem aí, porque às vezes você trabalha com
com textos que demandam isso, né? Que você precisa melhorar a formatação desse texto, deixar ele com um visual mais bacana, e você pode utilizar, por exemplo, a questão da formatação entre linhas, que é uma opção que vai te ajudar bastante aí com o texto. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui só para que vocês percebam a diferença, tá? Não se apeguem aí ao teor do texto, porque eu estou só colocando alguma coisa mesmo para a gente trabalhar o espaçamento entre linhas, tá? Então nessas 3 linhas aqui eu vou trabalhar para que vocês vejam como é que esse espaçamento pode ser feito. Eu tenho 2 formas também, eu vou tentar ser o mais simples possível para vocês aqui. Na guia, página inicial, você tem aqui o grupo de informações do parágrafo. Olha, gente, lembrando sempre, você para o mouse em cima, ele já te mostra qual a informação daquele botão que você está querendo verificar, tá? Espaçamento entre linhas. Eu clico nessa setinha do lado aqui, ó, e ele me dá as numerações de espaçamento disponíveis que tem aqui, pré-definidas, tá? Então, supondo que eu queira colocar um espaçamento de 3 aqui entre as linhas, olha lá. Automaticamente ele me dá um espaçamento, de modo que se eu for dar um Enter aqui e continuar escrevendo, ele já dá o espaçamento conforme eu pedi que fizesse, tá? Eu não quero 3, é muito, eu quero 1,5. Olha lá, 1,5. Não quero 1,5, eu não quero nada, eu quero só 1 centímetro de espaçamento. Olha lá, ele junta mais o texto, tá? Então, é só para que vocês conheçam aí a forma de como fazer isso. Você também tem a opção de fazer isso aqui, ó, expandindo essa caixa de diálogo pelo botão dela aqui. Além das configurações de espaçamento, gente, você tem a opção, o espaçamento entre linhas lá está aqui, ó, desse ladinho aqui, tá? Então, se você quiser definir, por exemplo, eu quero um espaçamento entre linhas de 8 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, coloco 8 centímetros e ele vai me dar esse espaçamento entre as linhas, tá? Não é o caso, eu vou tirar, vou deixar espaçamento simples. Uma outra coisa que é bacana que vocês sabem, aproveitando que a gente está falando de espaçamento entre linhas, é a questão do espaçamento que você pode colocar depois de um determinado título, depois de um determinado texto, tá? Então, supondo que eu queira definir que toda vez que eu der um Enter, e aí deixa eu fechar aqui para vocês verificarem. Vocês perceberam a diferença aqui, ó? Que eu tenho um espaçamento maior entre essa última linha e essa penúltima linha aqui? Isso aqui se dá por causa dessa informação aqui, ó. O espaçamento depois do texto. Então, ele está me dando que da última linha, esse espaçamento ele tem um número de 10 pontos a mais. Por isso que ele ficou mais longe um pouquinho. Eu estou tirando, estou colocando 0. A hora que eu clico em OK, ó, dá uma olhadinha como ele voltou para próximo do texto. Para que isso te ajuda? No que isso serve para você que trabalha com um editor de texto aí em casa ou no trabalho mesmo, na secretaria da escola? Se você tem um texto que você quer colocar um título nele, e a partir desse título você quer que toda vez que o título... quando você der o Enter, ele dê um espaçamento maior para começar o texto propriamente dito, você utiliza essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Parágrafo, eu defino que só para os meus títulos, e aí eu crio uma configuração para isso, que a gente vai ver mais para frente, que é a questão do estilo. Só para os meus títulos eu quero que toda vez que eu der um Enter do título, ele já aumente a distância entre o título e o texto de baixo. Então ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Quando você der um Enter, ele já vai mudar para você. Aqui não vai funcionar porque eu não adicionei isso a estilo, tá? Mas olha só, supondo que essa parte fosse o meu título, a hora que eu dei um Enter, ele já me deu um espaçamento maior aqui. Deixa eu tirar, vou colocar bem maior para que vocês vejam a diferença. Vou colocar 30 aqui. Deixa eu tirar. Tirado. Pronto, agora eu vou colocar de novo. 30. De modo que quando eu der o meu Enter, percebam que o espaço de onde o cursor está piscando para o texto está maior, tá? Então isso pode te ajudar aí com relação a, por exemplo, a utilização de títulos de textos. A gente falou um pouco sobre tabela, mas não aprofundou. Eu acho que eu já mostrei para vocês a questão da criação de tabela. Agora da tabela eu vou mostrar mais uma coisinha. O menu iniciar, tá? Vou inserir uma tabela aqui. Vamos ver. Vocês estão percebendo que ela está com um espaço grande, né, na linha? O que acontece? Como eu estava mexendo na questão do espaçamento, ele está dando esse espaçamento dentro da tabela. Então eu vou tirar aqui que eu tinha colocado 30, ela vai voltar ao normal, tá? Então vamos trabalhar com isso aqui. Você pode trabalhar com a tabela, gente, e assim, se você quer manipular uma tabela num nível maior de detalhamento, eu aconselho que vocês utilizem o Excel para isso, a planilha, que é outro aplicativo do pacote Office, que te ajuda a trabalhar mais com dados, tá?
A priori, você consegue também manipular aqui, só que algumas coisas você não consegue fazer. Na verdade, você até tem como fazer, só que exige um pouco mais de conhecimento. Como nós não iremos aprofundar, é interessante que vocês manipulem ela na planilha eletrônica, tá? No Excel, que é o caso do aplicativo para o pacote Office. E o similar dele, que é do LibreOffice, que eu já comentei em sala também, em aula, é o Calc, tá, gente? Então a gente vai falar só um pouquinho sobre isso. Eu vou começar, supondo que eu queira um novo documento, eu vou salvar isso aqui, só para a gente... Área de trabalho, tá? Aula IFRO, Microsoft Word 2010. Salvei. Agora eu quero um novo documento. Como é que eu faço para abrir um novo documento? Arquivo, novo. Estão acompanhando, gente? Arquivo, novo, documento em branco. E aí, se vocês quiserem observar aqui mais para frente, eu sugiro que vocês façam isso aí no trabalho de vocês. Ele traz alguns modelos de documento já pronto, tá, gente? Vocês têm tipo de postagem de blog, enfim. Eu não vou aprofundar nisso aqui porque não é o caso, tá? Mas é interessante que vocês conheçam aqui cardápios, atas, cartas, relatórios. Ele tem muitos modelos, inclusive para você baixar da internet, tá? Modelos interessantes até. Então, criar um novo documento. Criei um novo documento. Percebam que ele está em branco, tá? Uma coisa que eu não mostrei para vocês, vou fechar aqui. Vou abrir o documento existente. Eu salvei o meu na área de trabalho. Olha aqui, aula IFRO Microsoft Word 2010. Eu vou abrir. Lembra da barra de títulos que eu falava para vocês no começo? A barra de títulos ela vai servir basicamente para mostrar para mim o título do documento. Aula IFRO Microsoft Word 2010, tá? Então se você colocar relatório de presença de aula, vai aparecer aqui, relatório de presença de aula e assim por diante. Dependendo do tipo de informação que você der, o tipo de nome que você der para o documento, ele vai aparecer na barra de títulos em cima, tá? Uma outra coisa que eu acho bacana, que é bacana vocês conhecerem também, vai ajudar bastante aí, muitos de vocês já devem conhecer, é a questão dos marcadores. Eu vou excluir essa planilha. Removi, delete, apertei a tecla delete do teclado. Para que servem os marcadores, gente? Vamos lá, deixa eu escrever umas informações básicas aqui. Então tá, eu quero organizar isso com utilização de marcadores e eu tenho também a numeração, tá? Eu vou começar com os marcadores aqui. Como é que eu faço para adicionar um marcador? Página inicial, na guia página inicial. Aqui no grupo de informações, aqui na caixa de diálogo do parágrafo, você tem as opções disponíveis aqui, tá? Então, os marcadores são esse primeiro aqui, que eu paro o mouse em cima, ele aparece para mim. E eu tenho alguns modelos de marcadores já definidos aí. Eu quero utilizar um tipo de marcador. Olha só, eu parei o mouse em cima, eu não cliquei, tá, gente? Eu só paro o mouse em cima, ele já mostra no texto. Percebam aqui embaixo, ó, como é que vai ficar esse marcador com texto. Você escolhe aquilo que mais lhe convier. Olha só. Então eu quero esse tipo de marcador, só que esse descrição da aula, ele é um marcador, ele é uma informação que está dentro, que pertence a essa informação da aula número 1, tá? Então eu quero que ele se destaque. Como é que eu faço? Eu só aperto o Tab do teclado, ele vai para dentro um pouquinho do texto e assim eu posso trabalhar com o texto da forma que eu quiser, tá? Uma coisa interessante, se você quer começar o marcador a partir do primeiro texto, eu posso marcar o primeiro texto com o marcador. Quando eu der o Enter, ele já me mostra o segundo marcador. Enter, terceiro marcador, Enter e assim sucessivamente, tá, gente? Mas eu não quero, agora a partir de agora eu não quero mais marcador. Você deu Enter, você dá um Enter novamente, ele tira o último marcador e volta o texto para a margem da página, para que você possa trabalhar aí, tá? Eu vou desfazer aqui, Ctrl Z. Eu quero mostrar essas informações agora para vocês com numeração. Como é que isso funciona aqui do lado do marcador? Guia, página inicial, caixa de diálogo, parágrafo. Do lado aqui eu tenho, ó, numeração. Eu escolho uma forma de numeração, que também a que me interessar, tá? Eu posso parar o mouse em cima, ele vai mostrar para mim
Eu vou escolher essa primeira aqui. A mesma forma, tá, gente? Enter, ele vai me mostrando, ó. Deixa eu puxar esse aqui para cima. Agora eu quero que esse 2 ele esteja dentro da aula 1. Como é que eu faço? Novamente tab, e aí ele muda a marcação de numeração, ele muda a opção de marcação de numeração para marcador, tá? Então você pode e assim sucessivamente, ó. Quanto mais para dentro você quiser, usando o tab, mais ele vai mudar. E você organiza seu texto visualmente de uma forma mais organizada. Uma coisa interessante também de vocês saberem aí, que eu vou falar brevemente, mas que é uma coisa que muita gente bate cabeça, que eu vejo sobretudo no espaço acadêmico, em faculdade, para essa coisa de escrita de TCC, de artigo e tudo mais. Você tem que aplicar, por exemplo, tabulação, numeração de título, essa questão de margem quando você está trabalhando com um documento. E uma coisa que vai te auxiliar para isso aí, por exemplo, para quem precisa escrever TCC. Uma coisa que vai te auxiliar para que você não precise ficar quebrando a cabeça com relação à numeração de página, a criação do índice, que é uma coisa que desgasta bastante, que a pessoa tem que escrever todo o índice, às vezes ela faz na mão, e aí escreveu uma informação a mais e já tirou tudo, você tem que refazer de novo. É o estilo. Então o estilo ele vai me ajudar, e aqui vocês podem perceber na página, na guia página inicial, ele já está aqui, tá? A caixa de diálogo do estilo. Ele vai me ajudar aí a organizar isso da melhor maneira. Como é que isso vai funcionar? Deixa eu tirar essa configuração aqui. Pronto. Opa, apaguei demais. Voltando. Tá. Eu quero que essa aula 1 seja uma espécie de título, que ela se destaque aqui. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho uma série de estilos já pré-definidos. Eu posso trabalhar esses estilos também, tá, gente? Eu posso mexer nesses estilos da forma que eu achar melhor. Mas agora a gente não vai trabalhar com isso, porque isso, só para trabalhar com os estilos do hoje daria uma aula sozinha. Então, a gente vai usar o que tem definido aqui, tá? Se você passar o mouse em cima, você já percebe a aplicação do estilo no texto que você está querendo utilizá-lo, certo? Então eu vou escolher aula 1, a descrição da aula eu vou escolher, vamos ver, aqui, descrição, certo? Vou utilizar o mesmo estilo para a aula 2, foi esse aqui, né? Mesma coisa para a descrição da aula, acho que foi esse aqui. E para a atividade eu uso um terceiro estilo, que vai dar um destaque para ela. Deixa eu ver essa aqui. Percebam que visualmente, só mostrando os itens, se você tem texto aqui, já dá uma mudada no visual do documento, tá, gente? Então, o estilo vai te ajudar bastante com relação à organização dos documentos, tá? O Word também te oferece, para quem trabalha ainda usando como referência a questão da... Deixa eu apagar aqui, tirar, Ctrl Z, Ctrl Z. Ainda utilizando a referência do TCC, de artigo e tudo mais, você geralmente manipula, por exemplo, você manipula figuras, essa coisa de quadros, de gráficos e tudo mais. E aí você tem a opção de trabalhar isso de modo que você insira as referências também de maneira automática, até meio que automática. Como é que isso funciona? Eu vou ver se eu acho aqui uma figura, só pra gente... Deixa eu ver se eu tenho nesse computador. Ótimo, vou usar esse fundo aqui só pra gente... Então tá, inserir, primeiro para eu inserir a figura, tá? Ilustrações aqui eu tenho imagem. Eu vou lá onde está a minha figura, clico nela e insiro no texto. Eu vou diminuir um pouquinho. Supondo que essa minha figura, ela seja, sei lá, um mapa de alguma informação que eu quero dar no documento que eu estou escrevendo. Como é que eu vou fazer isso de modo que eu possa criar uma legenda para ela, para eu não precisar ficar digitando aqui embaixo, perdendo tempo com isso? Eu vou aqui na aba Referências. Tá? Percebam que dei uma olhadinha em tudo. Eu tenho a opção Inserir legenda. Eu clico nessa opção. Ele vai me mostrar a figura 1, que é a minha legenda, tá? Eu vou dizer aqui mapa
do bairro. Supondo que essa minha figura seja um mapa do bairro. Tá? Eu digo qual o rótulo dela, ela é o quê? Uma figura, eu tenho a opção de tabela, eu tenho a opção de equação. Esses rótulos eu posso criar, inclusive, tá, gente? Como a gente não vai fazer novo rótulo aqui, como a gente não vai fazer isso agora, é só passando rapidamente para que vocês conheçam. Então, deixo ela como figura e dou OK. Pronto, tá aqui a legenda. Aí, quando eu quiser criar um sumário só de figuras, ele me faz o sumário automaticamente lá no começo. Quando eu clico na figura 1, mapa do bairro, ele vai vir para a página onde está essa figura. Então, automatiza um pouco a questão da manipulação da informação para que vocês tenham mais controle sobre isso aí, tá? O bacana de tudo isso é a questão, como eu já falei, da automatização desse procedimento. De você colocar a figura com legenda, de você utilizar os estilos para criar paginação, para criar... aplicar efeitos em títulos, subtítulos e tudo mais, a numeração que você pode utilizar com isso aí, link em tudo isso, tá? Bacana disso, por exemplo, com relação a essa forma mais automatizada de se mexer, manipular a informação do Word, é a questão dos sumários realmente, tá? Então eu posso criar, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a criação desse sumário, só que a gente não vai ter um sumário. Deixa eu tentar criar um estilo aqui, aplicar um estilo para a gente ter um sumário para que vocês conheçam aí como funciona isso, tá? Descrição da aula. Pronto. O sumário é um dos recursos mais utilizados no Word aí, principalmente por profissionais que lidam com ele diariamente até, né? Você tem a opção de mexer com o sumário aqui. Inserir. Deixa eu ver. Tá. A gente vai mexer, eu vou criar o sumário para vocês, só que antes de eu criar esse sumário, eu quero explicar mais uma coisinha. O sumário, além da numeração de páginas, gente, da organização do seu documento, de modo que ele fique mais visualmente apresentável, mais organizadinho, ele te oferece, além de tudo isso, essa coisa que eu já comentei, mas que eu não foquei nela, tá? Então, se você tem um documento montado, que te vai servir para alguma referência de trabalho, alguma coisa assim, que você trabalhou com o sumário, supondo que você tem um documento de mais de 100 páginas, se você quer manipular esse documento de uma maneira mais prática, você quer achar uma determinada informação no sumário, você vai clicar com o mouse e ele vai te mostrar a informação na página conforme você está procurando pelo sumário, tá? Explicando assim parece que não tem muito sentido, mas a gente vai tentar montar para vocês aqui, para que vocês conheçam, e eu acho que vocês vão utilizar, principalmente quem trabalha em secretaria de escola, pode utilizar muito com a manipulação de anexo 9, de nota de aluno, enfim, de relação de professores, vocês podem trabalhar muito com isso aí. Então, basicamente o sumário, ele vai te fornecer essa opção. Como eu já falei para vocês, o sumário, deixa eu localizar ele aqui para vocês, gente. Ele se chama referência, tá? É menu referências. Inserir legendas eu já mostrei para vocês. Então eu tenho aqui a questão do índice. Olha só. Então, quando eu clico, deixa eu esqueci de mostrar o caminho para vocês. Na guia referências, inserir índice. Esse índice ele vai me mostrar como vai ficar o meu sumário, tá? O que é um índice? Ele é a organização do meu texto no formato de sumário como vocês o conhecem, tá? Se eu colocar a linha, marcar a linha, alinhar números à página direita, ó. Aqui em cima ele mostra uma caixinha mostrando para vocês visualizarem como isso funciona. Então eu posso escolher isso como o preenchimento disso com pontos, com traços ou com linha. É uma forma de eu organizar o meu sumário, meu futuro sumário que eu estou trabalhando nele, tá? Na verdade, a gente tem um sumário aqui do lado, mas agora eu estou mostrando para vocês o índice, tá? A hora que eu clico o índice, deixa eu só inserir uma linha antes aqui. Eu vou inserir uma quebra de página para que esse meu texto que está aqui na primeira página vá para uma segunda página e eu possa utilizar a primeira que está em branco para fazer o meu sumário ou o meu índice remissivo, tá? Eu venho aqui, quebra de página, inserir, quebra de página, percebam que ele foi para a segunda página já, tá? A minha primeira página ficou limpa.
Agora a gente vai trabalhar com o sumário, referência. Primeiro vou mostrar para vocês o índice remissivo, que aqui ele vai dar problema porque eu não fiz marcação nenhuma, e já eu mostro para vocês, tá vendo? Ó, nenhuma entrada de índice remissivo foi encontrada. Por que isso? Porque além de eu aplicar o meu estilo, eu tenho que marcar, olha lá, aula 1, eu tenho que marcar esse meu estilo de acordo com o que eu quero que apareça no meu índice lá em cima. Então eu venho aqui, ó, eu seleciono aula 1, venho marcar a entrada. Quando eu marco a entrada, ele já traz para mim o texto aqui, e aí eu posso dizer que eu quero na página atual como uma espécie de consulte, tá? Eu marco, vou marcar aula 2 também. Seleciono. Marco, fecho. Pronto. Percebam que apareceu aqui pra gente esse símbolozinho de um P invertido, e a marcação que eu fiz, ela fica aqui entre chaves, tá? Isso aqui a gente pode tirar da tela, desmarcando ele aqui, ó, na página inicial, que é o botão que significa que está mostrando tudo. Eu tiro ele me esconde a marcação que eu fiz, vou na página inicial, para a criação do meu índice agora remissivo. Referências. Inserir índice. Ok. Pronto. Ele já me traz, como ele está em coluna aqui, gente, ele me traz na primeira opção a aula 1 que está na página 2 e na segunda opção a aula 2 que está na página 2. Então percebam que quando eu faço a marcação lá e crio o índice aqui, ele automaticamente mostra a paginação para mim. Imagine isso num documento de 100 páginas. Ajuda muito. Então você pode utilizar em cada título uma marcação e depois criar um índice para que vocês façam essa paginação de maneira automática. Uma coisa bacana é inserir um novo tópico, apaguei um tópico no meio da página, que do meio para o final ele bagunçou todo o meu documento, eu venho no meu índice criado e venho e atualizo o índice. Se houver mudança de página, ele automaticamente renumera para mim essas páginas, tá? Vamos trabalhar agora um pouco com a questão da formatação de tabela. Eu vou apagar isso aqui. Já mostrei para vocês como inserir a tabela. A gente vai novamente inserir uma tabela aqui rapidinho. Tabela, vou escolher esse formato de tabela. Eu quero essa tabela, gente, de uma maneira mais visual, uma coisa mais bacana, com design mais interessante. Eu posso fazer isso. Quando eu insiro a tabela, vocês percebam que aqui nas guias aparecem essas duas guias a mais aqui, ó. Layout e Design. Então no Design eu posso selecionar a minha tabela e aqui eu tenho estilo de tabela, onde eu posso escolher qual o estilo que eu quero utilizar, aplicar essa tabela. Então eu posso escolher um estilo, percebam lá que ele já faz a aplicação do formato do estilo na tabela, do jeito que eu quero, tá? Eu vou escolher um mais simples aqui, uma coisa mais neutra. Esse aqui. Pronto, ele está com um destaque na parte de cima e as linhas de cores intercaladas aí no tom de cinza. Eu ainda posso fazer outra coisa, eu posso inserir mais tabelas, mais linhas e mais colunas, tá? Então, supondo que eu queira... Deixa eu marcar essa tabela para que vocês vejam que ela tem... tá vendo que ela está sem linha, né? Então eu vou colocar linha para que ela apareça as linhas para vocês verem melhor aí, ó. Página inicial, parágrafo, as bordas aqui eu marco. Então as bordas ficam aparecendo para mim. Eu quero inserir mais linhas. Como é que eu faço? Lá em Layout, aparece para mim, ó, inserir abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita para inserir colunas. Então eu quero inserir, percebam, linhas. E ela mantém o padrão do estilo que eu acabei de aplicar. Uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma cor mais clara, uma cor mais escura. Isso é bacana para quem trabalha com informação que precisa ser visualmente visualizada de uma maneira mais clara, né? Essa coisa da cor da linha ajuda bastante nesse sentido. Eu vou desfazer, Ctrl Z. Eu quero inserir coluna agora. Olha o tanto de coluna que me aparece. Eu vou desfazer. Tá? Deixei sem a linha também. E aí você pode manipular a informação dentro da sua coluna, dentro da sua tabela, da forma que você achar melhor, tá, gente? Olha o texto.
Então, na primeira linha, na primeira coluna, vocês percebam aqui que o texto ele já fica negritado. Então, isso também se deve ao estilo que eu apliquei à tabela, tá? Bom, a gente pode trabalhar... Deixa eu apagar isso aqui. A questão da alteração de fontes, tá, gente? Você pode... Seleciona o texto. Na guia página inicial você tem fonte aqui, ó. Você pode trocar o tipo de fonte, aumentar ou diminuir o tamanho dessa fonte, alterar a cor dela, muito rapidamente, porque o nosso tempo está avançando. Eu posso colocar uma cor de fundo, tá, ó, para o mouse em cima, que é a cor de realce do texto, conforme eu achar melhor também, ó. Se eu passo o mouse em cima, ele já mostra para mim. Eu posso centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda esse texto, como eu achar melhor. Eu posso negritar, aplicar itálico ou sublinhar esse texto. Eu posso taxar esse texto. Se eu vim aqui expandir a guia, gente, eu tenho bastante opção, tá? Deixa eu trazer aqui para o lado. Taxar duplo, sobrescrito, ok. Ele taxa duplo e coloca o texto em cima, tá? Como se fosse o ozinho aqui, ó, do 1. Então, esse O aqui, ele está sobrescrito. É a mesma coisa que está acontecendo com esse texto aqui em cima, tá? Eu posso recortar esse texto daqui e colar em outro lugar. Como, por exemplo, seleciono ele. Vou escrever alguma coisa aqui. Eu quero colocar esse texto aqui embaixo agora. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto. Nessa primeira área aqui, ó, área de transferência, eu tenho o desenho da tesoura, que é recortar. Recorto. Trago o cursor na parte do documento onde eu quero colar o texto e colo. Pronto, está lá meu texto embaixo agora, tá? E por fim, gente, mostrar para vocês a questão da coluna, que eu posso trabalhar em colunas aqui, como em jornal, por exemplo. Deixa eu colocar bastante texto. Percebam que o texto está extrapolando aqui, ele está pegando o documento inteiro. Eu posso trabalhar para que esse texto fique em formato de coluna. Eu seleciono o texto. Deixa eu me lembrar aqui. Aqui. Layout de página, configurar página, tá? Então eu tenho aqui colunas. Eu posso colocar 2, 3, uma coluna menor para a esquerda, uma coluna menor para a direita, enfim, vou colocar 2 colunas para que vocês vejam. Pronto. O texto agora está em 2 colunas. Mas eu quero que essa coluna ela fique visual para mim, para que eu veja realmente que tem uma coluna aí, né? Eu venho aqui em mais colunas e marco essa opção, ó, linha entre colunas, ok? Pronto, eu tenho uma linha entre as colunas agora. É isso. Espero que esse tutorial rápido que eu fiz para vocês ajude de alguma forma. Muito em breve eu vou estar trazendo para vocês um pouco disso para o LibreOffice, para o pacote do LibreOffice, o editor de texto do LibreOffice, que não é muito diferente, tá, gente? Vocês vão perceber que eles são bem semelhantes nesse aspecto de manipulação, de formatação, de inserção de tabela, enfim. Isso vai colaborar muito para o trabalho de vocês. Eu espero que esse tutorial, de alguma forma, sirva e ele vai ficar disponível no ambiente de aprendizagem, tá bom? Até mais! Que tal? Se familiarizaram bem com o Word ou ficaram com aquela sensação de êxtase, ou seja, de expressão de como pode se fazer isso? Tem algumas teclas, algumas funções, eu dei uma prévia sobre algumas teclas, o famoso Ctrl. Ele falou lá, ó, dá um Ctrl Z. Você memorizou o que é Ctrl Z? Nós vamos voltar logo após as atividades. Eu vou explicar um pouco mais. Então anote suas dúvidas, expresse, faça suas perguntas, mas vamos às atividades. Olha só, são apenas 5 questões, bem simples. Dos slides nós já apresentamos, por exemplo, primeira questão, o que é um programa de escritório? Segunda questão, cite quais as 2 empresas que oferecem pacotes. As 2 assim, vamos dizer, 2, né? 2 empresas que oferecem pacotes com escritório e elenque quais são as principais diferenças, ou melhor, as similaridades também entre elas. Perfeito? Dados entre elas.
Questão 3, o que é um processador de texto e qual a sua importância em um escritório. Questão 4, colocamos aqui 3 ícones para você explicar o que seria cada um deles. E a quinta questão, descreva qual é o procedimento para inserir uma tabela ou uma imagem em um processador de texto. Você conseguiu memorizar? Não é fácil, né? Mas nesse momento, troque informações com os amigos, vão até a tutoria de sala e veja, pratique, que logo mais nós voltamos para a correção e para mais algumas informações. Até já! Que maravilha! Foi bem fácil, né? Essas questões. Vejamos a primeira questão, então. Qual a resposta melhor para ela? Vejamos. Que é um programa de escritório? Lembra, nós até colocamos esse slide, então gostaria que você respondesse assim. O programa de escritório são aplicativos voltados para as tarefas de escritório. Você respondeu algo parecido, algo similar? Perfeito? Enquadram-se também nessa categoria os editores de textos. Isso aqui já é adicional, perfeito? Tem o editor de texto, as planilhas eletrônicas, editores de apresentação, que são os slides. Mas basicamente a nossa resposta está aqui. Qual é a finalidade? Ou seja, visa a dinamização das tarefas do dia a dia. Ou seja, operacionaliza, facilita toda essa adequação, apresentação do nosso trabalho. Perfeito? Questão número 2. Aqui nós temos uma situação. Quais são as duas empresas que oferecem pacotes com programas de escritório? Quais são as duas? Eu até frisei. Cite duas delas, né? Qual que nós temos? Nós temos duas que nós vimos, a Microsoft e a LibreOffice, tá? Que veio uma da Ubuntu e a outra do Microsoft. Cadê o Microsoft? Ou seja, do pacote Office, que é a Microsoft. Perfeito? Quais são as diferenças? Perdoe, eu peço desculpas aqui, mas eu gostaria de ter nesse slide as similaridades, porque nós apresentamos mais foram as semelhanças entre eles, né? E eu gostaria, se você teve dificuldade, eu peço perdão, mas vejamos quais são as similaridades. O que tem de comum entre eles? Eu tenho eles apresentam a editoração, o editor de textos. 2, eu tenho as planilhas ditas eletrônicas. E o 3, vamos chamar de a apresentação de slides. Perfeito? Nós ainda vamos falar do que seriam essas planilhas eletrônicas. Você vê que nós vimos tabelas, mas as planilhas eletrônicas nada mais é do que uma tabela na qual você insere informações e você pode processar essas informações, por exemplo, fazer um cálculo de uma célula ou de uma área específica daquele quadricular de cada área da tabela. Você pode, ou aquela informação, você fazer as operações básicas. Então chama planilha eletrônica porque você efetua cálculos e de uma maneira dinâmica, eletrônica, porque você automaticamente consegue fazer operações com elas. Tem alguns momentos que você consegue até inserir um documento,
mas vale a pena, nós, em um momento futuro, falaremos sobre ela específicos, perfeito? Mas nesse momento, só apresentamos o que tem num pacote de escritório. Então, o que nós temos aqui, existem diversas empresas que oferecem pacotes, mas nós ficamos hoje nessas duas, uma paga e outra do software livre, que é dado pela Ubuntu Linux, perfeito? Questão número 3. O que é um processador de texto e qual a sua importância em um escritório? Ou seja, o programa, no caso do processador de texto, ele é um programa de escritório que auxilia nos trabalhos de redação, formatação e editoração de textos. Ou seja, um programa no qual eu vou redigir um texto, eu vou fazer um relatório, eu vou escrever um artigo, ou seja, eu vou apresentar nele um texto qualquer, uma carta que você queira fazer. Perfeito? Vejamos. Aqui nós temos as duas versões, o do Word e o Write, não é isto? Que é um da plataforma paga e a outra da plataforma livre. Perfeito? Que você pegue gosto. O importante é que você tenha acesso aos dois produtos. Um que normalmente, por enquanto, ainda está disponível, a maioria dos computadores tem, que é o pago. E o outro começa a se familiarizar com ele, que é da plataforma livre. Chama do Open Office, ou seja, Open Source, ou fonte aberta. Perfeito? Vejamos. Quarta questão. Descreva as funcionalidades dos seguintes ícones. Ou seja, uma tesourinha, lembra? Recortar o texto selecionado. Eu tenho aqui quase que uma duplicidade. Ou seja, eu vou copiar o texto. É como se eu tivesse um texto, eu gero uma cópia. Perfeito? E deixo disponível essa cópia da qual eu lancei mão dela. Vamos dizer assim. E o terceiro ícone seria o colar o texto. Eu seleciono, eu copio quando eu acesso esse ícone e esse daqui eu vou fazer ou vou colar. Aqui tem uma função que nós muito comumente chamada e hoje está bem usual, que se fala o Ctrl+C e o Ctrl+V. Olha, hoje na área acadêmica, se cuida, os professores falam muito sobre essa ferramenta, porque com isso as pessoas, apesar de ter criado para facilitar, não pode ser uma ferramenta prática para a didática no ensino, aonde os alunos sempre ficam no famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Mas no nosso caso, é algo importante, de repente nós temos uma parte do texto, queremos transcrevê-la numa outra área, nós copiamos esse texto igualmente e reproduzimos numa outra parte ou num outro documento qualquer. Uma ferramenta muito útil, que não pode ser uma maneira simples de nós criarmos o plágio, por exemplo. Perfeito? O Ctrl+C e Ctrl+V ele é danoso quando afeta direitos autorais, aonde nós só copiamos e colamos e não fazemos um processamento ou informação. Mas se você criou, você tem direito de reproduzir em quantos textos quiser, de maneira bem prática. É essa a função do Ctrl+C e Ctrl+V. Perfeito? Que é, em outras palavras, o copiar e selecionar texto. Eu volto logo mais com falando sobre o selecionar esses textos. Questão 5. Qual é o procedimento para inserir uma tabela ou uma imagem em um processador de texto? Qual que é o procedimento? Eu vou lá na tela normal na barra de ferramentas, passo o seguinte, inserir. Eu vou inserir o quê? Uma tabela. Ao clicar em inserir tabela, ele vai apresentar esta imagem. Lembra, se eu posicionar o mouse
nesta área, ele vai selecionar, vai mostrar uma planilha, uma tabela com uma única linha e uma única coluna. Se eu clicar o meu mouse e segurar essas duas, eu terei uma linha com duas colunas. E assim por diante. Ou seja, aqui eu vou ter colunas e aqui linhas. Perfeito? Deixa eu fazer melhor, dá licença. Linhas. Aí você inseriu uma tabela. Perfeito? Agora, ali pede também, e para inserir uma imagem? Da mesma forma, inserir, nós temos aqui imagem. Então vamos apagar esse outro lado da tabela, mas vamos cuidar aqui para que seja uma imagem. Esta imagem, uma vez você selecionando uma imagem que está num arquivo, numa pasta guardada, eu chamo a atenção que essa imagem você vai trazer para a sua área de trabalho. Lembra que quando você traz essa imagem, ela apresenta nas extremidades uns pontos dos quais nós vimos o professor Leonardo. Ele, de certa forma, essa imagem, ela tinha uma setinha, aqui eu posso expandi-la para os lados. Ao posicionar essa imagem dentro do seu documento, você, ao posicionar o cursor nessas extremidades e segurar o dedo indicador apertado no mouse e você arrastar, a imagem diminui. Se você clicar e puxar, a imagem vai expandir na mesma proporção. Perfeito? Então, são alguns cuidados que você vai usando e ferramentas para assessorar e facilitar o seu uso. Eu gostaria de chamar aqui, direcionar você para a prática das atividades. Você veja, tem a carta, hoje tem o tutorial, nós temos uma carta de navegação, onde está todas as atividades que você precisa praticar. Eu avanço aqui ainda, que não está aqui na carta, mas nós temos aqui, eu trago de novo nos slides, aquele link onde tem o Faça Você Mesmo, ou seja, com o endereço aqui embaixo no rodapé desse slide, aonde nós temos que familiarizar criando o seu primeiro documento. Para isso, você vai ver na página 77, que está na carta de navegação, aonde te dá todo aquele trabalho de você elaborar um documento, salvá-lo em uma pasta e você, ou seja, esse documento seu pode ser aqui fala sobre vamos dizer aqui, fala sobre uma produção textual, mas você faz um relatório ou qualquer artigo, uma correspondência qualquer. Perfeito? Espero que você tenha galgado mais uns níveis aí na editoração de textos. Agora só vai valer a pena, de fato, você praticando, porque senão você esquece. Lembra sempre do nosso jargão. O difícil é um somatório de coisas fáceis. E quero ver você vencendo esse desafio, tornando-o expert no uso das ferramentas da informática. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.